gente colocou o nome ali. Na sequência, a Ellen e o David, não aparecem faz tempo. João Vitor. João Vitor, tá ali. Maria Clara. Maria Clara. Maria Isabelle. Maria Luísa. Maria Yasmin. Qual livro é, professor? Produção textual, filho. Não é livro não, tá? Mariana Vitória. Mariana Vitória. Monique Maria. Nátia Vanessa. Que ela colocou o nome aqui. Samantha Jennifer. Samantha. Mariana Vitória tá ali, né? Samantha não se encontra e o Taiman. Agora a gente vai para o B, tá certo? Ana Cecília. Antônia Raica. Damile. Maiane. Gabriel Ribeiro. João Pedro. João Pedro não. Letícia Borges. Márcio da Silva. Maria Clarissa. Maria Letícia. Miguel Ângelo. Nara. Miguel Ângelo. Tá. Coloca no chat, tá bem? A Nara. Nara se encontra? Bom. Não esqueça de colocar aqui. Né? Tá aqui, só que ela não colocou. Pedro Maciel. Pedro Maciel colocou. Ronald Eric. Eu coloquei presença, tá? Monique e Maiane. Também coloquei. Ronald Eric. E José Henrique. Professor, a gente vai corrigir agora a atividade, né? Vamos sim. A gente só precisa corrigir a 3, porque a 1 e a 2 a gente fez em sala. Na verdade é bom corrigir elas, porque vai quem não pegou, né? É. Bom, vamos lá. A terceira questão perguntava o seguinte: os fragmentos representados, aliás, os fragmentos acima representam respectivamente os gêneros. O que é que vocês marcaram? Professor, marquei a A. Eu marquei a E. No caso, tem gente pensando que É a A. é um texto. Eu não falei nada. Vocês ficaram com dúvida em quê? Porque a A é basicamente o contrário da E. Você marcou a A. Por quê, Taiman? Porque no primeiro nós vemos que. Pode falar, não tem a receio, não. Porque na última, porque o último texto que você mostrou pra gente foi o Grande Sertão Veredas, não é?
Ele é uma obra que, pelo que parece, ele é um texto narrativo. É por isso eu marquei A, porque é o último item, o último texto é narrativo. Certo. Vamos combinar aqui que o último texto seja um texto narrativo. A gente só teria as alternativas B e A, nesse caso, né? Porque elas são as únicas onde nós temos a última opção como sendo gênero narrativo, né? No caso, vamos voltar para tirar essa dúvida. Vamos voltar, e olha só, elas também dizem que o terceiro texto é um texto dramático. Né? Professor, pode repetir um pouquinho aí, professor, porque por algum motivo eu acabei saindo. Eu estou dizendo o seguinte, desliguem os microfones, tá? Eu estou dizendo que a alternativa A e B são as únicas que dizem que o último texto é um texto narrativo. E elas dizem que o terceiro texto é um texto dramático. Ela só estabelece uma dúvida entre o terceiro, aliás, entre o primeiro e o segundo texto. O que é que a gente tem lá no primeiro e no segundo texto? O Aí, primeiro. no item A, que foi o que eu marquei, os dois primeiros textos são épico e lírico. Aí fica épico, lírico, dramático e narrativo. Professor, eu vou trocar de opção, eu vou na B. Eu vou ler o primeiro. Vejam só. Ó É a serena, amorosa, primavera. A serena, aliás. A serena, amorosa primavera. Por que Doce. não apresenta pra gente ver as opções? Deixa eu explicar aqui, também não interrompa a leitura, não. A serena, amorosa primavera. O doce autor das glórias que consigo. A deusa das paixões e de Citera. Quanto digo, meu bem, quanto não digo, tudo em tua presença degenera. Nada se pode comparar contigo. Isso aqui está mais para o gênero épico ou está mais para o gênero lírico? Vamos ler o Isso aqui segundo. tá mais pro gênero. Ah, não. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles. Ó Pelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presas para os cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que o primeiro se desentenderam o Átrida soberano dos homens e o divino Aquiles. Aqui a gente tem texto épico ou texto lírico. E não tem momento de responder não, tá Professor, bom? eu já sei, professor. Eu errei. É a Errou por B. quê? Por que a B? É, com certeza. É a B? O segundo é épico. É A. O segundo é épico. Ah, então, sei lá, B. É a B. B, Nossa, eu disse B primeiro, né, professor? B. Olhe, B professor, de... eu coloquei. É B. B de Eu coloquei alternativa primeiro no chat B, que é B. pessoal. É a Alternativa opção B? B. Eu A acertei, opção eu acertei, B. eu acertei, eu acertei, eu acertei. Prestem atenção no seguinte, ó. Prestem atenção no Eu acertei. seguinte. Atenção, pessoal. Prestem atenção. A gente tem, né, se é a opção B, né, a gente já sabe que é lírico, épico, dramático, narrativo, né? O texto lírico, pessoal, como eu tinha explicado para vocês na aula de ontem e na aula antes mesmo da nossa avaliação bimestral, o gênero lírico, ele é um gênero que tem musicalidade, né, que ele pode ser cantado. A musicalidade textual se refere ao quê? O que é musicalidade no texto? Quero que alguém diga. O que é a musicalidade? Se refere às rimas e que ele pode ser acompanhado por instrumentos, como por exemplo a lira. Era Isso. bastante utilizado Vamos antigamente. ver aqui, olha. Primavera rimando com citera, consigo,
rimando com digo e contigo. E primavera também está rimando aqui com degenera, né? A gente tem aqui também essa espécie de voz do autor, essa subjetividade, algo como o eu lírico. Opa, tem tudo a ver com o texto lírico aqui. Agora vamos ver aqui, olha, essa história aqui de Homero, que no caso é a Ilíada, por sinal é um dos maiores textos do gênero épico. A Ilíada de Homero e a Odisseia de Homero são textos fascinantes. A gente já vê aqui, né, tudo que tem por dentro de um texto épico. O culto aos deuses, esse aspecto lendário de um texto épico, não acha não o quê? Tá, não. Simon? Continuando, na poesia épica, a gente tem um texto que é clássico, né? Que serve de exemplo para os outros. A gente tem essa invocação de tudo aquilo que a gente entende como divino, né? Esse culto aos deuses. Isso é muito característico do texto épico, tá certo? Na dúvida, vocês deveriam ter ido pela questão da musicalidade, né? O texto épico, ele também recebe o nome de epopeia, quando constitui uma narrativa. Ele é na estrutura de um poema, e o principal que ele traz são as façanhas, né, os grandes feitos, o espírito do povo, e tem um interesse para esse povo, né, e para a humanidade. Como eu havia dito para vocês, o texto épico é um texto do povo, é um texto das pessoas, é um texto mais popular, mais comunitário. Quer dizer, eu nunca li nenhuma obra, uma obra épica, mas você pode colocar na internet Ilíada de Homero, o que você acha? É um pouco grande, né? É um livro que conta os últimos 9 meses de uma guerra de 10 anos, mas é bem interessante. Eu até poderia falar um Professor, pouco uma mais. pergunta. Diga. Um poema épico é um texto narrativo que procura trazer fatos históricos, né? Como é? Quer dizer, perdão, um poema épico ele é como um texto narrativo e assim, de grande extensão. Não foi isso que eu quis dizer. Tem poemas épicos que são pequenos. A questão é que ela já está que Homero já escreveu no final dessa guerra, certo? Já começa falando os últimos 9 meses dessa guerra, contando como foi que ela aconteceu, tá certo? É como se, deixa eu ver, é como se no final da Primeira Guerra Mundial alguém fosse falar do que aconteceu em 1914, certo? Não necessariamente o gênero épico é um poema extenso, tá? É porque nesse caso em específico, o conteúdo, tá? Estamos falando de conteúdo, não de estrutura. O conteúdo é dessa referência, tá ok? Mas você deve se lembrar, o poema épico, ele fala sobre grandes feitos. Por exemplo, você já ouviu falar de Hércules, eu imagino, né? Sim? Hércules, filho Não de sei. Zeus. Ah, eu conheço, sim. Pronto. Tudo aquilo Sim, que você já leu sobre Zeus, eu imagino, né? Você não leu nada além do que está dentro da literatura épica. Tudo aquilo que você já leu sobre Zeus e sobre Hércules, sobre Hades, Poseidon, tudo aquilo. Por sinal, o roteiro de Deus da Guerra está dentro do gênero épico. Fala sobre professor. feitos lendários do Kratos, no caso. Só que não eram muito Professor, voltados para o bem, né? Pode falar. eu assisti só o filme do Hércules, que tem um desenho, um filme. Tem desenho, tem filme, tem livros. Hércules e os 12 trabalhos.
E todos os trabalhos de Hércules eram voltados para ajudar o povo, como, por exemplo, matar uma grande fera. Com a morte dessa fera, a população ficaria em paz. Percebem? O gênero épico é um gênero do povo, diferente do romance, né? Mas isso aí é mais lá na frente que a gente vê. Então, então, se eu quer dizer que um poema épico traz, por exemplo, fatos lendários, vamos dizer assim, Isso, como, por exemplo, mitologia. isso, exatamente. Quase tudo que é mitológico pertence à literatura épica, tá bom? Eu conheço um poema épico. Ele se chama. Eu não li, mas eu conheço e já ouvi falar. Ele Qual se é? chama A Divina Comédia. A Divina Comédia. A Divina Comédia, no caso, eu tenho certeza que você está falando da Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Que fala sobre os É, Dante infernos. Alighieri. Isso. Sim, Realmente a gente pode. É mais para o gênero teológico, mas ele tem uma grande fatia do gênero épico, sim, tá certo? Você está correto, sim. Por sinal, é um livro. tá certo, só Você uma ainda não leu? curiosidade. Você ainda não leu, não? A Divina Senhor? Comédia? Você já leu a Divina Não, Comédia? senhor. Não, senhor, já ouvi falar algumas vezes, mas eu nunca li. É muito interessante. É um pouco, como eu posso dizer, grande, é maior do que interessante, mas é um livro muito bom. Por sinal, tá com anos que eu li esse livro. Eu não teria nem na lembrança muita coisa para lhe falar. Bom, corrigida a atividade, né? Para hoje a gente vai ter uma atividade que vai ser mais esclarecedora do que as outras, né? Só uma informação, viu, Taimon? A Divina Comédia tem quase 800 páginas, tá bom? Certo. Bem grande mesmo. Agora eu vou apresentar. Opa, botão errado. Vamos lá. As questões de hoje, tá bom? Todo mundo vendo a tela do professor? Tamo. Então vamos lá. Sim. Nós teremos para hoje o seguinte: sobre a poesia. Isso aqui a gente está vendo. Professor, isso daí é muito fácil. Isso aí é muito fácil. Isso aí, muito sim. Tá simples? Já sei qual é. Qual é? Se tiver correto, eu lhe dou 2 serenados. Eu já posso dizer? Já posso Pode dizer? agora mesmo. Professor, eu sei qual é. Bom, é um. EAD? Já pela EAD? estrutura. Peraí, pessoal. Eu não estou ouvindo ninguém, porque está todo mundo falando uma vez. Eu quero só o Taimo. Qual é a resposta, Taimo? Professor, eu tava olhando a 2. É sério. A tela tava num zoom, eu tava olhando a 2. Tava vendo a 2. Professor, eu sei qual é. Posso falar qual eu acho? A dois está muito fácil, né? Eu pensei que você Posso estava falar falando qual da eu 1. acho? É. Você tá A 2 falando é de qual soneto, a questão? 2. Vamos ler a 1, então. Pode falar qual eu acho. Eu posso falar, professor? Pessoal, vamos ler a questão primeiro. Pessoal, Tá bom. atenção. D. Atenção, vamos ler a questão, tá? Sem resposta agora. Sobre a poesia, é correto afirmar aqui, só para lembrar, né? É sempre importante falar que a gente só vai ter uma questão que tá certa, tá bom? A poesia é um gênero literário com características bem definidas, portanto, é facilmente possível identificá-la na literatura.
Está correto aqui? Vamos analisar Não, por sim. partes, Não, tá? Vamos por partes. Vamos por partes. Um item aqui, pessoal, está correto. Atenção, pessoal. Desliga os microfones. Tá errada. Uma Atenção, coisa, pessoal. professor. Posso. Tá, desculpa. Só um detalhe que eu quero explicar antes da gente passar para as questões. Alguns desses itens vão ter meias verdades, tá certo? Outros vão estar, aliás, totalmente errados. Mas o item correto está totalmente certo. Pode falar, Tânia. O item A gente já pode ver que ele está correto, porque se a gente for analisar, a poesia ela não tem uma características bem definidas, porque assim, ela é uma forma artística, né? Ela pode variar a sua forma, né? Ela não está presente só na literatura, em forma de poema, soneto, por exemplo. Ela está Assim, presente em outras áreas também. Já dei a resposta, praticamente. pronto, vamos lá. Vou dar minha resposta agora, para combinar com a sua. Características bem definidas, né? Por exemplo, tem o texto dissertativo argumentativo, em prosa, né? A gente já está basicamente cansado, né? A gente passou basicamente 2 meses só vendo características e estrutura da redação. A gente sabe que uma redação tem suas características bem definidas, né? Já a poesia, como você falou, ela tem uma característica muito peculiar, que é a subjetividade. Por exemplo, eu posso fazer um soneto que, sim, tem características bem definidas, né? Os 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, né? Uma poesia, é um texto, um poema, aliás, com características bem definidas, né? Mas eu também posso fazer uma poesia de forma livre, um texto livre, sem obedecer algumas regras pré-definidas. Então, aqui eu diria que 40% desse item está correto, mas não 100%. Então, esse item aqui vai estar errado. Vamos para o próximo. A poesia não é, aliás, a poesia é exclusividade da literatura e não pode ser encontrada em outras manifestações artísticas, como a pintura ou a música. E aí, está correto? Com a minha explicação já dá para ver que não. Com a minha Por quê? explicação já dá para ver que não. Porque a poesia, para Porque começar, vem ela da está música, presente em né? outras áreas. Não. Pois é. Não. E é mais fácil. Poesia vem da música. Vamos para o próximo. A poesia apresenta forma fixa. Né? Brincadeira, né, pessoal? É. Vamos ver, vamos só até aqui. Só até aqui. Só é forma fixa. Tá Só certo é isso? aí. Não. Não. É a D, E, falei. e não admite variações em sua estrutura. Os moldes clássicos Não. obedecem aos princípios Não. hedonistas de que a poesia deve contemplar aquilo que é belo e agradável. Não necessariamente isso, né? Então vamos marcar um X aqui. A Agora D vamos pior para ainda. a D. A D tá poesia. certa. Atenção, pessoal. Tá. Primeiro D tá vamos ler. certa. Desliguem D os tá certa microfones. porque 3 tá errado. Caio, desligue seu microfone. A poesia pode ser encontrada em diversas manifestações artísticas, ok? Como na música, na literatura, na fotografia e até mesmo em situações corriqueiras do nosso cotidiano. Duas informações, ambas estão corretas. Item D está, ó, Eu perfeito. falei que Perfeito Professor, por tava completo. certa. Eu falei, não falei? uma dúvida. Qual é a resposta da 1 que a gente corrigiu? Da 1 e da 2 que a gente corrigiu. A gente só fez a um, inclusive, aqui. Não, a que a gente corrigiu ontem, que eu me esqueci a resposta. Queria só saber se tá certa mesmo a minha. Oxe, Maria, eu não acredito. 1 para 2, Peraí, 1 depois para deixa eu 2. sair aqui. Agora eu vou ter que ver as questões aqui, peraí. Também vou ver se tá certa, gente. A um era a D, né? Concebe o amor como um sentimento intenso ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza.
A D não. Acertei a 1. A 2. A 3 da que a gente tava corrigindo, eu acertei. Que era B. Era o item C, que era o gênero lírico. Não. Qual era o item C? Professor, a resposta da 1 não é aquela que diz: concebe o amor como sentimento intenso a ser compartilhado tanto na alegria quanto na tristeza? Isso. Foi o que eu falei. Eu tô na 2 Qual agora. é? Sobre o É gênero a D? lírico. Estão corretas. Ah, sim, estão corretas, exceto a C. São longos poemas narrativos em que Na 2 eu botei A. na 2 é a C, tá? Deixa eu colocar a resposta C? aqui. Na 2 é a C. Porque o gênero Na lírico. 1 é a D, né? Na 1 é a D. Na 1 é... A 1 é D, né? Vou falar com calma. A resposta da 1 é a D, tá? D de dado. A resposta da 2 é a C de casa. E a resposta da 3 é a B B. de bola. Tá bom? Agora vamos retomar aqui. Tava tudo tão calmo, só deu pro barulho do teclado do professor. Vamos lá. Leia o poema. Opa. Leia o poema a seguir. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se e contente. Professor, É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Luís Vaz de Camões. Quanto à sua forma, ou seja, estrutura, o poema de Camões é um ou uma. soneto. É um soneto? Soneto. Professor, é um soneto 2 porque quartetos e 2 tercetos. E 14 versos. A gente É está um falando soneto. do. Tá. Deixa eu nem A fazer minha questão. explicação super inteligente matemática. Atenção, pessoal, a gente está falando de forma, né? Ou seja, de estrutura. A estrutura desse texto aqui, né? Aqui está em negrito, mas aqui é porque quando eu fui colocar o enunciado em negrito, pegou aqui também, tá? Mas aqui é um verso Significa também. negrito. Negrito é esse aqui, ó. Repara que essa parte aqui está mais escura, né? Do que essa daqui, né? Negrito dá esse escurecimento no texto, tá? Quando eu fui escurecer esse texto aqui, que é o enunciado, eu escureci esse aqui sem querer. Mas aqui é um verso também já do poema, tá? Então a gente tem aqui, olha, um quarteto, 2 quartetos, um terceto, 2 tercetos. Falando de forma, eu estou falando de estrutura. E a estrutura desse texto aqui, visto que ele é um Soneto. soneto. Soneto, Não dá para obviamente. errar, né? Não dá para errar. Sorvete, não pessoal. soneto. 3. Sobre Isso o a gente viu poema. umas 3 vezes já, professor. A gente já viu em literatura, em produção e em português. Esse texto Esse é texto aqui? sorvete. Vamos lá, atenção, pessoal. Sobre o poema, é correto afirmar o poema não é um gênero literário. Pode estar presente em diversas manifestações artísticas e sua principal característica é a subjetividade.
E aí? Garota. Tá correto isso aqui? O item A? Professor, não tô vendo, professor. Tá na mesma tela do soneto. Não, professor, não tá Ah, correto. não. Não tá. Não tá vendo não, Professor, Otávio? pra mim eu tô vendo. Professor, eu tô vendo a tela do soneto ainda. Pra mim Mas parece que não Eu atualizou. tô vendo Agora normal. sim, agora sim. pra mim tá normal. Não, Chegou? já tá Agora tá. eliminado. Não, peraí. Eu não tô assisti. falando de item A, ou de item B, ou de item C, ou de item D, tá bom? Eu tô falando, olha, Não, da opção 1 tá errada. isso aqui, ó. Tá errado por quê? A 1. Diz o seguinte, ó, o poema não é um gênero literário. Pode estar presente em diversas manifestações artísticas e sua principal característica é a subjetividade. E aí? Tá Tá errado. errado. Tá errado Porque por quê? o poema é um gênero um lírico, sim. Tá errado porque não é. Porque não é um. Porque é um. Porque é um poema do gênero lírico, sim. Prestem atenção, pessoal. Prestem atenção e escutem o professor. Aqui eu tenho duas informações. A primeira termina aqui e a segunda termina aqui. Na primeira informação, eu tenho o seguinte: o poema não é um gênero literário. Isso está certo? Não, tá fácil não. Não. É um Vamos lá. gênero literário. Já dá pra ver que tá incorreto. E É agora correto. isso aqui, ó. Atenção. Pode estar presente em diversas manifestações artísticas. E sua principal característica é a subjetividade. Isso aqui está certo? Não. Tá. Tá certo sim. Sim, eu falei, tá. Eu falei isso, tá. Tá certo, mas é só meio item, né? E a gente quer o item Então é completamente não. certo. Então aqui Então é não. a gente vai colocar um X. Tá muito Já errado. descarta. Com licença, professor. Vamos descartar Eu- aqui, né? Xizinho vermelho. Eu acho que é o item C, viu, professor? Agora Eu não me refiro aos Agora vamos números, lá, eu me atenção, refiro ao pessoal, item que atenção. diz. O poema é um gênero literário que normalmente se apresenta em versos, mas também pode também dispensar, aliás, estrofes, rimas e métrica. No caso, formas Corretíssimo. fixas, né? Tá correto aqui? Correto. Correto. Então vamos lá. Temos esse item aqui correto, né? Terceiro, para que um texto seja considerado um poema, é preciso que ele apresente uma forma fixa, rimas e métricas, conforme os ideais clássicos da poesia. Correto. E aí? Está errado, Correto. professor. Tá errado. Errado. Tá erradíssimo. Peraí, Errado. vamos lá. Errado. Eu posso dizer Tá por que está errado, correto. professor, na minha opinião? Pode. Errado. Eu acho que está errado, porque assim, o senhor nos falou que os poemas e poesia no geral, ele não precisa seguir, pelo menos o poema, né? Não precisa seguir uma estrutura totalmente bem definida, como o senhor falou. Posso fazer de uma forma bonita, né? Bem organizada e formal. Como eu posso fazer, sei lá, não sei, seis versos num parágrafo, depois numa estrofe, no caso. Seis Isso. versos numa Então ele estrofe, não depois dois precisa versos em uma estrofe. se prender a uma forma fixa, né? Ele tem uma forma livre. Vamos para o próximo aqui. O poema pode receber diferentes classificações de acordo com sua estrutura e temática. Entre essas classificações estão o soneto, o haikai, que a gente ainda nem viu, né? O madrigal, a ode, o hino e a écloga, que a gente viu, né? Que está correto? Eu acho que. Tá? Sim. Sim, tá. Correto. 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 Correto, afirma. Para o poeta Otávio Paz, considera-se poema toda composição literária de índole poética, um organismo verbal que contém, aliás, ou segrega poesia. A gente nem precisa Professor, conhecer o Otávio Paz, a eu. gente vai só pegar essa frase aqui Sim. para considerar o Correto. poema, né? É correto. Então, professor, eu não Correto. havia
entendi esse item, mas eu vi que a 2, o item 2 e o item 4 estão corretos. E o único item que diz que eles estão corretos é o item C. Ele É está o item- acompanhado do 5, deu a entender que ele também é correto. Ótimo. Foi bem esperto, viu? E tem que ser, É. tá bom? Raimundo, presta atenção, viu? Agora, olha só, a gente tem tempo para mais uma. Não, não temos. Só tem um pra minuto. acabar. Acho que não, né? Tem Vou deixar mais o último. questões, pessoal? Tem mais uma. Olha, Mas é professor, um ontem pouco fez grande aquele para Essa a ajudar. gente faz em casa. É Essa a sim. gente faz em casa. Mas olha só, a gente já tá craque no texto lírico, né? Já Pois sabe é. que tem musicalidade, né? Tem, ou seja, musicalidade é rima, pode ter uma forma fixa ou não, né? Isso torna a coisa um pouco mais fácil de ser compreendida, né? A gente já pode trabalhar isso e a gente vai, tá bom? Na próxima quarta-feira, tá certo? Só para refazer aqui a chamada, olha, dos que faltaram no ar, os que faltaram, Ana Luísa, Ashley Raika, Davi, Ellen, Maria Isabelle, Maria Yasmin e a Samantha Jennifer. Desses nomes que eu chamei, tem algum que está presente? Não, né? Então, o B. No B, quem faltou? Hoje não Ana falou eu? Cecília. Não, filho, eu estou falando os que faltaram. No B, Ana Cecília, Antônia Raica, João Pedro, Letícia Borges, Márcio da Silva, Maria Clarissa, Maria Letícia e o Ronald. O Ronald, eu acho que ele acabou de botar o nome. Mais alguém desses que eu chamei? Faltaram? Professor, Alex, mas está eu presente? botei meu nome uns 2 minutos atrás. Tá certo. Coloquei agora. É que eu vi agora que eu estava fazendo a apresentação. Tchau, professor. Ok, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. professor. Fique com Deus e até amanhã. Até amanhã com a aula de ética, né? Até mais. E tchau. Agora é aula de música. Ê, música. Music, guys. Chega. Eu estou comendo aqui meus papeizinhos. Significa música, Please don't pessoal. stop the Música, cara, music. só isso. Mano, do nada, Letícia, escacá. Mano, é porque eu tava aqui, velho. Terra calada. Eu estou aqui de boas A comendo. espreita. Só na moita. O povo tá me perturbando, não, miséria. Nossa. Nada. Oxe, Eu tô falando Estressada. miséria por causa do quiosque. estressada. Que tá Eu gravando jogo lá ainda. de Por Free quê? Fire, amigo do Voz de Galinha. Oi, YouTube. Miséria. Ai, bichinho calou a boca. Acho que o meu travou, meu mic travou. Tem alguém falando, meu povo? Não, eu tô falando agora. Não, Não. eu tô comendo aqui Já meus papéis. Oxe, Pode mulher, tu não fazia aniversário na era de 8, não? É 7/8. Ah, tá, então sou burra. Então eu me confundo, então. Eu decorei o Pode falar. aniversário de outras vezes do mamãe da bichinha. Ai, Eu já falei uns 300 vezes pra Satanás. tu. Ô, miséria. Umas Ô, 300 miséria. vezes que eu já falei, velho. Pra Não. tu e tu ainda não decorou, velho. Eu decorei dos outros, teu não. Oxi. Eu não me lembro qual é o dia do aniversário da Monique. Então Eu me decorou. lembro o teu. O João Pedro entrou e saiu, que é aleatório. Não tô nem aí. Eu me lembro da começar a gota de falar, aniversário. vai começar, Inteligente. vai começar, Letícia. Vai começar, Cuscuz. vai começar, Letícia, a falar. Ô, mulher, não ficar mudando na hora mais. Eu vou